Neste museu, a gente não hierarquiza. Popular e erudito dialogam o tempo todo, porque todos nós, falantes do português, somos autores da nossa língua. O visitante aqui, de certa forma, ele é visitado. E a nossa ideia é que esse museu seja um espaço de diálogo, um espaço de construção de conhecimento, um espaço de diversão e pensamento, reflexão sobre o Brasil que a gente quer. Conhecendo a nossa história, a história da nossa língua, a gente pode prever um futuro melhor para a gente, como país, como civilização. No primeiro andar, a gente tem as exposições temporárias. A primeira exposição que abre o museu é a Língua Solta, uma exposição curada pelo Moacir dos Anjos e pela Fabiana Moraes. Há objetos artísticos e populares que são atravessados pela língua portuguesa. A gente está no segundo andar do Museu da Língua Portuguesa. Esse andar a gente deu o nome dele de Viagens da Língua. Porque a gente mostra os movimentos da língua portuguesa ao longo de tempos e espaços, mostrando como a língua é uma criação humana, é fruto do trabalho e da construção de homens de todos os tempos e de todos os lugares. Nessa Rua da Língua, nós temos uma grande tela de 106 metros de extensão, sobre a qual são projetados eventos linguísticos, seja do português popular, do português oral, provérbios, ditos populares, sejam criações artísticas, tudo isso animado, muito colorido, muitas cores, muitas ideias e sempre surpreendente. O autor dos conteúdos é o José Miguel Wisnik, professor, literato, poeta, com o Leandro Lima, que é o animador dessa grande instalação. É uma espécie de uma viagem pela língua. Nessa parte da Rua da Língua, a gente tem uma instalação totalmente nova, que se chama Nós da Língua Portuguesa, em que a gente traz com bastante profundidade os diversos falares do português no mundo. O português é falado por 261 milhões de pessoas no mundo, seja nas Américas, seja em África, seja na Ásia, seja na Europa. Um mergulho na produção cultural contemporânea. A gente vai ouvir os falares com as sonoridades do português falado em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, e você pode se aprofundar, porque são interativas as experiências, então você tem música, dança, poemas e informações sobre esses países que falam português hoje no mundo. Essa instalação se chama O Português no Mundo e é uma linha do tempo que narra a história do português do Brasil desde o latim, desde Roma, no Lácio, até os dias de hoje. E a gente conta essa história através de imagens, de fotos, de textos, de objetos e de telas com depoimentos que aprofundam os momentos que a gente vai narrando. A gente vai vendo como essa língua se constitui, como ela vai mudando ao longo do tempo. É um processo de mudança, de transformação, que a gente pode perceber com facilidade através dessa experiência. É uma experiência bastante complexa, completa e traz diferentes pontos de vista sobre a língua portuguesa do Brasil. Essa instalação nos remete à instalação Palavras Cruzadas, uma instalação interativa em que você vai ver as influências das línguas que nos formaram. E você tem, então, por exemplo, as línguas tupi, você tem as línguas bantas, vindas de África, umbundo, quimbundo, você tem uma lanterna sobre o espanhol, sobre o inglês, sobre o francês, enfim, você brinca com as palavras e vai ver como palavras que a gente usa tanto, em que a gente não sabe. Ainda nesse segundo andar,
a gente tem mais algumas experiências muito interessantes. Uma delas se chama Línguas do Cotidiano. São pequenos filmes de 5 minutos sobre a língua na culinária, a língua na festa, a língua na dança, a língua nas relações humanas. São pequenos filmetes que foram feitos por cineastas, muito bons cineastas aqui do Brasil, que fizeram para o museu, não só de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro e de outros lugares. A gente tem também uma instalação nova, totalmente nova, que é Laços de Família, que mostra a origem do português desde o indo-europeu e como as línguas foram organizadas pelos linguistas em famílias. A gente tem uma instalação chamada Línguas do Mundo, onde a gente mostra que existem 7.000 línguas sendo faladas hoje no mundo. Cada língua tem a sua sonoridade, o seu modo de construir as palavras, as suas estruturas e o seu jeito de estar no mundo, porque a língua é o nosso jeito de estar no mundo. A última instalação desse andar é o Beco das Palavras, que é uma instalação que já havia anteriormente no museu, que pegou fogo em 2015, e que é um jogo de etimologia, um jogo interativo em que você forma as palavras e vê a origem dos pedaços dessas palavras que, quando se juntam, dão uma das palavras que a gente fala no nosso português. Agora nós estamos no 3º andar do Museu da Língua Portuguesa. Esse andar se chama Língua Viva. E o que a gente quer mostrar aqui é o poder, a potência da língua como o que nos faz humanos e o que nos faz brasileiros. Então aqui a gente está falando, afinal, como a pergunta do Caetano Veloso, que está nesse painel, o que quer e o que pode essa língua? No primeiro momento você tem o Falares, que mostra a diversidade, enorme diversidade do português do Brasil. Não só a diversidade regional, os sotaques, que são tantos no Brasil, mas também os diferentes jeitos de falar. Lugar na mesa da sala, Marta poderia ser parda. A gente filmou no Brasil todo, praticamente. Fizemos 190 depoimentos. Então o visitante passeia entre telas grandes, é um bosque de falares. Em seguida a gente tem essa rua aqui que se chama Língua Solta. Ao final tem essa grande escultura do Rubens Gershman, um grande escultor, grande artista brasileiro, já falecido. E ao final desse corredor temos um auditório em que a gente exibe um filme do Carlos Nader que se chama O que Pode a Língua, justamente que fala como a língua é o nosso superpoder. Como a pulga tem o superpoder de pular alturas enormes, o nosso superpoder é a língua. E a gente está num polo muito importante da cidade de São Paulo, que é um polo turístico muito estratégico. No período da pandemia é uma experiência super segura e controlada, com ingresso comprado pela internet e pequenos grupos. A primeira questão é reservar o ingresso, comprar o ingresso no site do Museu da Língua Portuguesa, que é www.museudalinguaportuguesa.org.br. A gente tem horários marcados. Quando a pessoa chega aqui, ela traz o convite, ela traz o ingresso no próprio celular e aí ela entra para uma visita que é uma visita controlada em termos de volume e espaço, e ela ganha uma canetinha touch para poder passar aqui o tempo que for explorando esses jogos, esses vídeos e todos esses conteúdos. E a gente está muito feliz de reabrir e de poder reativar essa rede aí afetiva desse lugar tão importante para a cidade, para o estado, para o Brasil e também para fora do Brasil, sendo que é o maior museu de língua portuguesa do mundo.